Boa noite a todos os presentes. Se não me engano, ficamos combinados de hoje a gente começar a discussão dos exercícios. Me confirma se foi realmente isso, né? Muito bem. Então, essa lista de exercício, ela é relativamente curta. E significa que eu acredito que, no caso, hoje, terça-feira, né? Quinta-feira a gente provavelmente deve estar terminando ela. Né? Sem muita, sem protelar muito, né? Eu acho que hoje dá para a gente ir ou até às 5 ou até às 6. E no caso, essas 7, né? Não precisa fazer muitas para a gente discutir. Né? Aí tem a questão 8, né? Que é um balanceamento usando sistemas. Mas enfim, essa é a ideia. Alguém levantou a mão? Sim, fui eu. Eu Diga não sei se aí. você ouviu lá no grupo, mas quinta-feira o UFRN é feriado no UFRN. Aí não vai ter aula. Ah, tá. Então adia, né? Deixa eu só ver como é que vai ficar. Alguém mandou o print lá do calendário da UFRN no grupo, sabe? Foi, eu Foi lembro, Fran Cleiton aqui. é verdade. Então, a gente termina dia 6. Dia 6 a É, gente termina isso. essa discussão. E, sei lá, terminando a aula, né, eu já abro lá a atividade e, sei lá, abro até uma sexta, não sei. Essa é uma opção, né? Outra opção seria eu iniciar na quinta o assunto da terceira unidade, né? Eu sei que essa segunda opção nem eu acho interessante, mas é uma opção. E a atividade eu deixaria para a partir da sexta, né? Sexta e o fim de semana, né? Bom, tem essas duas opções. Então, eu vou deixar para o fim desse encontro, né? Uma espécie de votação aqui, né? E se ainda ficar assim, não muito decidido, eu posso colocar uma enquete também no cigarro, né? Para ver o que é votado. Mas, no caso, grato aí a lembrança, né, desse evento do dia 1º. Muito bem. Então, é, então vamos discutir os exercícios. Eu acho que eu já vi, né, alguns de vocês, eu vim perguntando nas aulas anteriores, eu já vi a devolutiva que alguns já estavam tentando fazer. Então vamos fazer aqui a discussão deles, né? Se vocês, aqui eu vou meio que seguir a ordem, né? Como eu venho mantendo, mas de toda forma eu vou questionar, né? Se é necessário, né? Às vezes, sei lá, se todo mundo que está presente acha trivial um determinado exercício, eu não vejo problema, né, em a gente ou deixar por último, ou não comentar dele, né, fazer os comentários mais pertinentes. Então, por exemplo, esse primeiro exercício, eu queria saber se todo mundo fez, né? Ele é bem simples, é um caráter operacional básico, né? É pegar a matriz C e transpor ela, somar a matriz A com B, né? Depois multiplicar essa matriz A com B com ela mesma, né? Antes de fazer o produto com a transposta da C. Então, assim, ela é simples, né? Tá bom. Não tem problema.
entendam isso, né? Eu questiono aqui porque pode ser que, né, para alguém, né, tenha... Ok, então vamos a ele. Então vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o 2 menos 1, 4 e 5. No caso, essa matriz A, matriz B, menos 4, 6, 4, 0. E a matriz C é 3 menos 3, 9, 2, 1, 2. Está aqui nossas matrizes, né? Vamos fazer lá a operação C transposta, multiplicada com A mais B ao quadrado. Bom, vamos fazer aqui por partes, né? Vou fazer primeira soma. Então, no caso A mais B, nós sabemos que a gente soma os elementos de respectiva posição, né? Então, no caso, eu vou somar o elemento da posição 1, né, primeira linha, primeira coluna, com o elemento da posição 1, né, respectivamente, da matriz A com a da matriz B. Então, aqui vai ficar 2 somado com menos 4, dá menos 2. Né, menos 1 somado com 6, dá 5. 4 somado com 4 dá 8. E 5 somado com 0 dá 5. Então, essa aqui é a matriz A mais B. Aí, o segundo passo é elevar ao quadrado. E elevar isso aqui ao quadrado, né, vou colocar aqui, elevar isso aqui ao quadrado, é multiplicar ela por ela mesma. Fazendo isso, a gente vai ficar com o seguinte, vai ficar linha vezes coluna, então vai ficar essa linha vezes essa coluna. Vou fazer mais bonitinho, vai ficar essa linha vezes essa coluna, enfim, aí assim vai seguindo. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4, 8 vezes 5 dá 40. Depois a gente vai fazer a primeira linha vezes a segunda coluna. E a posição dele aqui na matriz, né, vai ficar exatamente na primeira linha e na segunda coluna, então vai ficar menos 10 mais 25. Ok, então fiz os produtos aqui com a primeira linha.
Agora eu vou fazer com a segunda, no caso com essa linha aqui. Então essa linha vezes essa coluna vai ficar menos 16 mais 40 e 40 mais 25. E aí por fim, né, e aqui é só somar. Né, no caso aqui vai dar 15, aqui vai dar 24 e aqui vai dar 65. Até aqui está algo muito diferente do que vocês fizeram? Tudo bem. Bom, por fim, é pegar essa matriz zona aqui, essa matriz maior do que as outras, né, em relação à quantidade de elementos, e fazer isso aqui, né? Nós vamos transpor ela, então vai ficar, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Deixa eu escrever aqui. Isso aqui vezes essa matriz aqui, né? Que é essa matriz aqui que a gente elevou ao quadrado. Então tá. Aí só vendo a questão da ordem, né? Essa matriz ela possui 3 linhas e 2 colunas. Essa matriz possui 2 linhas e 2 colunas. E a matriz que vai resultar aqui, né, desse produto vai ser também uma 3 por 2. Então, né, fazendo as continhas, a gente vai ficar com o seguinte. Primeiro a gente vai fazer essa primeira linha aqui, né, vezes a primeira coluna, e a gente vai ficar com o seguinte. Vai ficar... Primeiro eu vou colocar só os produtos, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, 3 vezes 44, mais 2 vezes 24. Esse é o primeiro elemento. O segundo vai ficar 3 vezes 15, mais 2 vezes 65. Aí o próximo vai ficar menos 3 vezes 44, mais 24. E seguindo aqui a sequência. E por fim, preciso concluir ou para você já é satisfatório aí? No caso é só resolver essas combinações aí, né?
Então, eu coloquei entre parênteses as combinações, né, que vão dar os elementos respectivos. Ok. Então, primeira questão, né, tem esse caráter operacional. Simples, né, relativamente simples. E a ideia da questão é só essa, né? Combinei aí algumas operações, coloquei como uma questão de abertura da lista. Tá. Questão 2 pede para considerar, no caso aí eu tenho a matriz, as matrizes A e B são matrizes linhas, né? E ele quer o valor de x de tal maneira que esse produto seja zero. Todo mundo fez essa questão? Alguém teve alguma dificuldade? Alguém não soube a saída? Ou está tranquilo para todo mundo? Na verdade, aqui o resultado vai ser um único número, né? Ela é bem tranquila. Então, vou só fazer um rascunho dela aqui. Então, essas são as matrizes dadas, né? X4, 2 e 2, 3, 5. Aí ele quer o valor de x de tal maneira que isso aqui dá zero. Então, na verdade, o que ele quer... Isso aqui tem um pouco de cara de produto vetorial, porque vai ficar a matriz linha, né? Vai ficar a matriz A, P transposta vai se transformar numa matriz coluna, e esse produto aqui dando zero significa que isso aqui vai ser 2x, né, mais 4 vezes 3, no caso dá 12, né, mais 10. Isso dando zero. Ou seja, é uma equação simples. Vou tirar isso aqui porque eu já botei aqui, né? Então, essa expressão aqui tem que dar zero. Aí o x é o número que satisfaz isso. Preciso continuar ou até aí todo mundo visualiza? Ela é bem tranquila, bem tranquila. Então, x aqui não é matriz, né? É um número. É um número que resolve essa equação aqui. Equação de polinômio de grau 1. Ok, então a próxima, né? A próxima foi o que foi questionado lá no grupo. Então, realmente aqui eu só não disse que essa matriz era a matriz X, né? Mas, inclusive, perguntaram lá, de fato, essa matriz aqui que é a matriz X, e ele pede para verificar essa equação aqui. Então, deixa eu só pegar lá os valores. Okay, 1 sobre y e 1, né? Essa é a matriz X. Essa aqui é a matriz X. E ele quer que a gente verifique isso, né? Que x ao quadrado é a mesma coisa de 2x. Tá, então vamos, né, fazer aqui o x ao quadrado.
Eu tenho que a nossa matriz x é essa, vou multiplicar por ela mesma. E a gente vai ficar com o seguinte. Então vai ficar aqui linha vezes coluna, né? Então vai ficar 1 vezes 1 que dá 1, né? 1 sobre y vezes y dá 1 também. Né? Porque aqui vai cancelar. Deixa eu escrever aqui. Vai ficar 1 sobre y vezes y. Né? Isso é o que vai gerar o primeiro elemento. Né? O primeiro elemento da matriz produto, que é da primeira linha para a coluna. Agora vamos para esse elemento que fica nessa posição, né? Que vai ser a primeira linha como segunda coluna. Então, 1 vezes 1 meio dá 1 meio, e 1 sobre y vezes 1 vai dar 1 sobre y. O próximo, agora eu vou gerar as linhas de baixo, né? Então, y vezes 1 dá y, e 1 vezes y dá y. E por fim, desculpa, aqui tem só um erro, tá? Aqui eu botei 1 meio, na verdade é 1 sobre y. Então, aqui na verdade é 1 sobre y. Todo mundo percebeu, né? Onde eu corrigi. E por fim, né, vai ficar y vezes 1 sobre y, né, mais 1 vezes 1. Tudo bem. Então, agora é só, né, mexer aqui, nos resultados. Aqui, calcular cada um, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre y vezes y vai dar 1, mais 1, isso aqui vai dar 2. 1 sobre y mais 1 sobre y dá 2 sobre y. Y mais y dá 2y. E aqui vai dar 1 mais 1, né? Aqui cancela os y, né? Vai ficar só 1 mais 1, isso aqui dá 2. Então, o que, que a gente percebe, né? Dá para perceber claramente, né, que essa matriz aqui possui o fator 2 em todos os termos. Então, eu posso colocar em evidência, isso aqui vai dar isso aqui. 1 sobre y, y e 1. Ou seja, a matriz original x. E é isso. Então tá aí, né? X ao quadrado é exatamente igual a 2x. Diga aí, Diego. Professor, quando eu vi essa questão eu fiquei muito confuso e depois de um tempo eu procurei na internet e achei uma solução aqui que eu não sei se tipo, é outro tipo de solução válida ou se está errado, alguma coisa assim. Eu vou mandar aqui no link, você pode comentar rapidinho. É tipo bem rápido o que ele faz, sendo que eu não entendi. Aí eu não sei se é outro tipo de resolver, outra forma de resolver, ou se não tem nada a ver com a resposta mesmo. Deixa eu ver.
É uma ideia interessante, deixa eu só ver uma coisa aqui. Realmente tem um X aqui esquisito. Mas assim, ele está tratando aqui como parece até que X não é uma matriz, né? Bom, a gente vai resolver, porque assim, tá, tudo bem, ele fez isso, ele aplicou uma teoria aparentemente mais profunda, né? Porém, ele não exibe, no caso ele exibe aqui, né, a relação que existe. Okay. Essa questão aqui, eu vou ver se a gente estudar ela na próxima unidade. Por quê? Porque na próxima unidade a gente vai ver o poder matricial. Então a gente vai ver o que as matrizes podem fazer. Né? Então, isso aí tem um pouco de correlação com a ideia de programar movimentos de jogos. Né? A gente vai ver, por exemplo, se você quer uma rotação, qual é a matriz que você tem que programar, onde dado um ponto, né, num determinado plano cartesiano, né, supondo que vocês estão fazendo uma programação em 2D, né, por exemplo, e também a gente vai ver 3D. Então, certos movimentos de rotação, certos movimentos de translação, sei lá, enfim, a gente vai definir. E tem soluções de certas equações. Tá? Pelo que eu vejo aqui, né, olhando bruscamente, certas soluções de equações têm correlação com o determinante. Então, a gente vai desenvolver lá, né, na verdade, a solução de certas equações matriciais envolve não só o determinante, mas também a matriz adjunta, né, que isso eu vou definir na próxima unidade. E só me lembrem, né, dessa questão aqui, que aí a gente vê como é que ficaria, né, ou no caso, como é que vai ficar a solução dela, olhando pelo lado matricial. Né? Aqui a gente fez pelo lado operacional matricial, que foi o que a gente estudou essa unidade. Né? Nessa unidade a gente definiu operações, né, dos elementos internos das matrizes e não propriedades gerais das matrizes. Porque ele está usando propriedades que vão além do que a gente estudou. Então, na verdade, eu não, aparentemente parece que ele não está errado, né? Só eu acho que ele tem pouco texto ali, né, na resolução. Né? Ele colocou bem, não falo nem da conta, mas nenhuma explicação, né? Ele, ele simplesmente joga, né, lá a solução e pronto. Então, quer dizer, então eu acho que é interessante a gente retomar quando estiver estudando a próxima unidade. Né? Então, até Sim, lá, entendi. só me relembro. Diga aí, boy. Beleza, valeu. É só isso. Tá bom, obrigado aí, né, por ter exibido, né, esse... Sei que a internet é cheia de oráculos, né? Então, sei lá, informação a gente só não... A dificuldade agora é saber se é verídico, né, se, né? Mas enfim. E outra é o nível, né? Tem hora que ele joga coisas assim de níveis, né, variados. Né? Então, inclusive, a gente não pode nem condenar ele, né? Porque, sei lá, eu não sei o quão de conhecimento esse cara tem. Né? Mas, enfim, aparentemente ele tem um conhecimento
mais profundo, né? Ele já, né, trabalha com, né, escreve até com uma certa propriedade aqui, mas enfim. Vamos, então, a próxima. É, ok. Então, a questão 4 ela diz o seguinte: eu tenho duas matrizes, A e B, e essas duas matrizes elas são comutativas com essa matriz aqui. Tá? Ou seja, não é qualquer matriz, né? São as matrizes que obedecem à propriedade comutativa, né, com essa. Então, significa que se essas duas matrizes são comutativas com essa matriz, então elas são comutativas entre si. Então, a ideia é a seguinte. A ideia da questão 4. Bom, ele diz que eu tenho duas matrizes, ele não fala a priori nenhuma informação sobre elas, mas ela diz o seguinte, que a matriz A ela é comutativa com a matriz M, né, e ele diz quem é a matriz M, e a matriz B também. Ela é comutativa com a matriz M, né? Ou seja, né, essas equações aqui, elas ocorrem individualmente com A e o M, e com B e com M. Aí ele diz, né, quando isso acontece, se você tem duas matrizes que são comutativas com essa matriz M, é porque essas duas matrizes têm que ser comutativas. Tá? Então, essa é a ideia. Não sei se todo mundo entendeu a ideia da questão. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que verificar como é que tem que ser a cara da matriz A. Provavelmente também, quando a gente for investigar a cara da matriz A, né, ou seja, uma matriz que seja comutativa com a matriz M, automaticamente a gente já vai dar a cara da matriz B. E aí a gente só verifica, né, se de fato isso acontecer, porque de fato é verídico, né, o que a questão está pedindo. Então, né, para que isso aqui aconteça, as ordens têm que ser idênticas, né, tanto do A e do M, como do M e o A. Então, significa que eu sei que o M ele é de ordem 2 por 2, né? Então, é 0, 1, menos 1, 0. Essa aqui é a nossa matriz M. E a gente vai ver como é que vai ser a cara, né? Então, sei lá, A tem que ter a mesma ordem de M, né? Já que ele fala que essas duas matrizes, né, são comutativas, então eu vou ter que, a priori, dizer que a minha matriz A possui esses elementos aqui aleatórios. Né? Então, escolhi aí esses 4 elementos aleatórios. E o que a gente vai fazer? A gente vai montar essa equação aqui e vai ver como é que tem que ser meu A1, meu A2, meu A3 e meu A4. Tá? Então vai ficar assim, ó. Tá? Isso aqui, né, tem que ser igual a isso aqui.
Então, fazendo aqui produto com essas duas matrizes, a gente vai chegar no seguinte, aqui vai dar 0, e aqui vai dar menos A2, aqui vai dar A1, né, e aqui vai dar 0, então vai ficar só A1. Aqui, essa linha com essa vai dar menos A4, e essa linha com essa vai dar o A3. Então, obtive aqui, né, uma matriz, não sei se vai coincidir com esse produto, né, mas vamos ver o que vai acontecer, né, nesse outro produto aqui. Então, nesse outro produto, a gente vai ter essa linha com essa vai dar só o A3, essa linha com essa vai dar só o A4, essa linha com essa vai dar só o menos A1, e essa linha com essa vai dar menos A2. Então, a gente vai ter que, né, ver como é que vai ficar, né, a cara da nossa matriz. Né? Eu tenho que escrever de forma geral, né, qual é a matriz, como é a cara da matriz que obedece a essa igualdade aqui. Então vamos escrever, né? Quando é que duas matrizes são idênticas? Quando os elementos de mesma posição são idênticos. Então significa que menos A2 é exatamente o A3, o A1 é exatamente o A4, menos A4 é exatamente o menos A1, e o A3 é menos A2. Quer dizer, não sei se vocês percebem, mas dessas 4 equações que a gente gerou, eu tenho duas A2 idênticas. Então, essa daqui equivale a essa, e essa daqui equivale a essa. Aí, quando isso acontece, aí a gente pode ficar à vontade para escolher. Então, a nossa matriz A, ela vai ter exatamente a seguinte cara. O meu A1 é o A4. Aí eu tenho que amarrar, né? Quem eu deixo fixo? O A1 ou o A4? Por exemplo, eu posso dizer que o A1 é o A4 e o A4 é ele mesmo. Ou seja, os dois são idênticos. Aí eu tenho que dizer qual é que eu vou considerar, se é os dois sendo A1 ou os dois sendo A4. Deixemos assim, vamos considerar que aqui, né, o A4 é igualzinho. Né? Quer dizer, esses dois elementos são exatamente o A4. E o A2, ele é na verdade aqui está idêntico, né? Está exatamente, só está trocado a ordem. Uma equivalência seria essa. Ou o A3 é menos A2, ou A2 é menos A3. Então eu vou escrever, né, seguindo a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente. Né? O A2 vai ser o menos A3, e o A3 é ele mesmo. Pronto, então eu defini a cara da minha matriz A, que obedece à comutatividade. Então, aqui a gente vai, né, só realizar o seguinte produto. Né? Ele diz que duas matrizes que comutam com essa, então elas são comutativas entre si. Então, beleza, eu achei a cara da matriz que tem que ser comutativa com a matriz M, né? Consequentemente, o B tem que obedecer essa mesma cara aqui. Então, sei lá, vai ser um certo B4 menos B3, B3 e B4. Então, agora é só verificar se o produto, né, de fato é comutativo. Todo mundo entendeu a ideia? Eu ainda não concluí, mas eu só quero saber se todo mundo visualizou a ideia da questão.
outra pergunta, vocês saberiam terminar essa questão? Olha aí, que bom. Olha. E aí, vocês saberiam terminar? Na verdade, não sei o que significa fazer a mesma coisa. A gente já definiu as matrizes que comutam com M. Então, o que ele diz? Que elas são comutativas. O último passo aqui, para concluir, exato, é isso mesmo, né? Fazer A vezes B, fazer B vezes A, e de fato tem que dar a mesma coisa. Né? Se não der, bom, pela experiência que eu tenho, né, com ela, das duas, uma. Ou eu errei a solução, né, ou você errou. Mas, na verdade, com essas duas matrizes aqui, esse produto é comutativo. Então, aqui eu vou deixar só a tarefa para vocês, tá? Vocês vão fazer esse produto e vão ver que, de fato, vai dar a mesma coisa. Multiplicar com B, B com A, não vai ter diferença nenhuma. Tudo bem? Todo mundo entendeu a tarefa que eu estou passando para vocês? Tem alguém que ainda não enxerga o que eu pedi e acha que eu devo fazer? E aí, prossigo ou não? Ok. Então, o passo final é esse, tá? Aí vocês concluem. Ok, vamos agora para a questão 5, que ela diz o seguinte, né? Considere J como uma matriz coluna, onde o jésimo elemento é igual a 1 e os demais elementos são idênticos a zero. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Primeira consideração que a gente vai fazer é referente a essa questão. Então, a questão 5 é o seguinte, por exemplo, quem é o E1? Eu só não lembro se é matriz coluna, tá? Então, deixa eu escrever mais embaixo aqui para dar espaço. Então, o E1 é uma matriz coluna onde o primeiro elemento da matriz, no caso aqui o primeiro mesmo, que lá ele fala jésimo, e aqui eu estou fazendo j igual a 1, ou seja, o primeiro é igual a 1 e os demais são idênticos a zero. Esse é o que, no caso, esse aqui é o E1, baseado no que ele falou lá, ele falou de forma geral. O E2 segue a mesma ideia, sendo que é o segundo que é igual a 1, né? E os demais são todos idênticos a zero. Isso aqui lembra a base canônica. O que é a base canônica? A base canônica são os vetores, né, unitários. É isso que é a base canônica, que é o que a gente chama de IJK no R3, né? Ou enfim. Então, a ideia no nosso vetor, né, é que uma coordenada é igual a 1 e as demais idênticas a zero. Então, aqui ele definiu lá de forma geral, foi EJ, né? Ou seja, eu tenho diversos elementos iguais a zero
Mas aí o de posição J, né, é igual a 1. E os demais são todos idênticos a 0. Ok, então é isso que a gente tem, né, esses vetores. No caso, eu fiz a leitura até esse primeiro ponto. Aí ele diz, né, continuando aqui a leitura da questão, considere também uma matriz, né, que tem M linhas e N colunas, e mostre que esse produto é a J-esma coluna da matriz. Alguém tentou fazer essa questão? Não? Muito bem. Tranquilo, né, Ela? Muito bem. Então, a matriz A, só para enfatizar a ideia aqui da questão, né, a gente vai escrever ela assim. No caso, a J-esma coluna, eu vou só escrever aqui quem são os elementos. Né? Então, a gente vai ter algo desse tipo, né? A2J, A2N, e isso aqui vai seguir até a última, né? No caso, a M1, né? Que ele afirma que essa matriz tem M linhas e N colunas, então são M linhas aqui. Então, essa aqui é a matriz A de forma geral. E vou só enfatizar aqui a J-esma coluna. Então, a J-esma coluna é essa coluna aqui. Aí o que a questão está falando? Que o produto de A com o EJ vai dar essa coluna aqui. Ok, então vamos fazer isso, né? Já que o A está aqui, eu vou só botar o EJ aqui. Né? Então, essa daqui é o EJ. Então é 0. Onde esse aqui é o de posição J. Tá? Eu vou botar aqui o J aqui do lado, mas é só para ter essa ideia aqui, né? Essa referência. Então, beleza, né? Quando a gente for fazer aqui o produto da linha pela coluna, então, vou considerar aqui essa linha. Essa linha aqui. Quando eu fizer essa linha vezes essa coluna, então vai dar diversos zeros. Né? Então, o primeiro da linha com esse zero vai zerar, né? O segundo que está aqui embaixo vai zerar também. Aí o que vem antes do J-esmo, que é um zerinho não, desculpa, que é o termo aqui que vem antes, né? Vai ser multiplicado pelo zero, vai dar zero. Esse carinha vezes 1 vai dar ele mesmo, né? E daqui em diante o produto vai ser todo idêntico a zero. Então essa linha vezes essa coluna vai dar exatamente esse elemento. Então vamos escrever aqui, vai dar A1J. Para a segunda linha, né, segue a mesma ideia. O primeiro com esse primeiro vai zerar, o segundo com o segundo também. Né? Esse carinha é que vai ser multiplicado pelo 1. Então isso aqui vai dar o A2J. Né? Ou seja, já dá para visualizar, né? Esse produto aqui, o último elemento, né? Dessa coluna, vai ser justamente esse carinha vezes esse 1. Né? Então, de fato, né, o produto da matriz A
qualquer coluna canônica dessa, né, vai dar só uma coluna da matriz A. No caso aqui deu a J-esma. Né? Peguei aqui o EJ, né, no caso. Mas aí, no caso, se eu tivesse pego o E1, né, ia dar a primeira coluna. Se eu multiplicasse pelo E2, ia gerar a segunda coluna. E assim, assim sucessivamente. E está resolvido. Tranquilo essa questão? Todo mundo visualizou a ideia dela? Muito bem, então, seguindo aqui para a próxima. A próxima questão é a questão 6, que no caso ele diz, né, tome as matrizes A e B, ambas 2 por 2, e determine a condição para que seu produto seja comutativo. Perceba que essa questão ela parece com a 4, mas aí ela tem um pouquinho, um grau de mais elevado em relação à complexidade comparado à questão 4. Por quê? Porque a questão 4, primeiro a gente gerou matrizes que, segundo ele, eram comutativas. Então, assim, a gente gerou, né, um padrão de matriz, mas não é um padrão geral. Aqui a gente vai ter que gerar um padrão geral. Né? Então, não sei se... Enfim, vamos só pelo menos dar uma rascunhada aqui. Né? Ele fala que as matrizes têm que ser de ordem 2 por 2. Então, o que tem que acontecer aqui é o seguinte. Eu tenho aqui a matriz A. Né? Então, vamos pegar aqui uma matriz de ordem 2 por 2. Pode ser simples mesmo assim. E B segue a mesma ideia. E a gente vai, né, aplicar aí o produto, né, vai aplicar aqui a comutatividade e ver como é que fica as condições dos termos, né, dos elementos. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vou fazer AB, né, depois BA. Então fazendo AB vai ficar assim, né, e fazendo B vezes A, no caso aqui vai só inverter. Tá, isso que a gente vai ter que fazer, né? A gente quer que a propriedade comutativa seja preservada. Então, vou fazer aqui as contas, né? Aqui no caso vai ficar A1B1 mais A2B3
Depois, A1B2 mais A2B4. No caso, eu fiz essa linha vezes essa coluna, né? Deu esse elemento aqui, né? E essa linha vezes essa coluna deu essa daqui. Então, continuando aqui a nossa... Então, esses seriam os 4 elementos desse produto, né, dessas duas matrizes. E vou escrever aqui o outro produto, seguindo aqui a ordem também dos elementos, né? Aqui é B1 com A1, eu vou escrever A1B1, né? Vou colocar sempre o A primeiro. Então, aqui vai ficar assim. Todo mundo acompanhou as multiplicações que foram feitas? Eu sei que eu não falei, né, eu fui fazendo aqui as contas, né, sem falar muita coisa. Ok. Então, né, agora a gente vai escrever, né, quando é que duas matrizes são idênticas. Né? Então, a gente sabe que duas matrizes são idênticas quando os termos de respectiva posição são idênticos. Então, vamos escrever aqui o que vai ser igual. Né? Então, o A1B1 mais A2B3, né, que é esse elemento aqui, vai ser igual a esse. Okay. Outra, né, igualdade vai ser essa, né? No caso, A1B2 mais A2B4 é igual a 2B1 mais A4B2. Então tá aí, né? Vamos só simplificar essas expressões, né? Ver o que a gente encontra. Bom, então aqui eu tenho, né, elementos idênticos, né, dos dois lados da igualdade, significa que se eu subtraio eles, né, o que resta tem que continuar sendo igual. Nesses dois casos aqui não tem como fazer isso. Né? No caso está a ordem trocada. Tá? Então, a gente tem isso. Né? O A2B3 tem que ser igual a A3B2. Né? Isso vale para, no caso, essas duas equações aqui. Né? Vale isso, né? Que isso aqui tem que ser idêntico. E deixa eu só ver se, acho que com essas duas não vale isso, né?
Ok. Então, aqui, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, ó, percebam que aqui eu possuo o A2, né, fazendo parte da mesma equação, e o B2, ó, também fazendo parte da mesma equação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, passar esse termo aqui para esse lado, né? Mudar esse termo de lado, e vou mudar esse termo aqui de lado. Né? Quer dizer, o que está aqui do lado esquerdo da igualdade, eu vou passar para o lado direito, e esse que está do lado esquerdo eu vou passar, esse que está do lado direito, desculpe, eu vou passar para o lado esquerdo. Bom, ao fazer isso, a gente vai chegar aqui a 2, né, vai ser B4 menos B1 igual, né, no caso aqui eu já passei para esse lado, já botei o A2 em evidência. Da mesma forma, né, eu vou, ao passar isso aqui para o outro lado, eu vou colocar o B2 em evidência. E colocando o B2 em evidência, vai ficar A4 menos A1. Aqui vamos ver se a gente consegue um padrão semelhante. Né? A gente consegue aqui, ó, tem o A3, ó, inclusive tem o B4 e o B1 ó, que aparece aqui, quer dizer, eu posso fazer da mesma maneira que eu fiz na equação anterior, então eu vou passar esse aqui para o outro lado, né? E esse aqui eu passo para o lado de cá, então significa que a gente vai ficar com o seguinte, né? Eu vou botar desse lado, tá? No caso vai ficar 3, B4, aí esse aqui passando para esse lado vai ficar menos, né? B1 e e o que sobrou, né? Vamos pegar aqui o que sobrou, no caso é o B3, que a gente vai colocar em evidência. A gente vai ficar da mesma maneira, né, com A4 menos A1. Então a gente já encontrou algumas, né, algumas expressões assim, né, uma certa semelhança, né, nas expressões. Então percebam que aqui eu posso fazer o seguinte, né, eu posso, por exemplo, passar esse A3 dividindo, né, vai ficar A2 sobre A3. Isso aqui vai ser, né, passando esse B para o outro lado, né, B2 sobre B3, que é o que aparece aqui. Ó. Né, aparece aqui, se eu dividir aqui essas duas equações aqui, vai aparecer justamente essas daqui. Isso aqui cancelaria, né, aqui cancelaria, né, ficaria exatamente essas. Outra coisa também que dá para a gente fazer aqui, nessa primeira equação, né, se eu passar todos os termos aqui para dividindo, né, isso aqui vai ficar, né, o próprio A2. Ah, não, aqui aí já seria de outra forma. Ok. E o que eu estou falando seria outra coisa. O que eu estava falando é o seguinte, se eu passo, outra coisa que a gente pode fazer é isso, né? Bom, quer dizer, agora não tem assim muita coisa para fazer aqui. Aqui é só brincadeira. No caso, as condições são essas, né? Esse produto tem que ser idêntico, né? E né, essas diferenças, né, esse produto tem que ocorrer. Não dá aqui para ficar fazendo isolamentos, né? A gente não, não chega em muitos lugares, né? Se a gente for fazer isso. Então, deixa eu só ver o que está falando aqui o A3. Então, essas aqui são as condições, né? Então, a gente pega, né, as matrizes,
o A2 dividido pelo A3 tem que ser a mesma coisa do B2 dividido pelo B3, né? A primeira condição para o A2 dividido pelo A3 tem que ser o B2 dividido pelo B3 e tem essa condição aqui, a gente pode considerar isso, né? Se eu pego o A2 sobre o B2, vezes essas diferenças tem que dar 1. No caso, o B4 menos B1 sobre o A4 menos A1. E assim que a gente monta, não tem assim, não dá para chegar a uma regra, né, fechadinha. Eu lembro que a primeira vez que eu resolvi essa questão no modo presencial, a gente abriu o Wolfram, né, digitamos lá as equações e o resultado, né, não tinha assim uma expressão bem definida, né, era uma coisa assim meio louca mesmo, né? Então, no caso, eu já posso considerar que isso aqui é a solução, né? Ele tem que obedecer essas 3 equações aqui, a essa e essa. Muito bem. Então, vamos Professor, aqui as perguntas. Diga aí, Diego. quando o senhor passou aí nessas duas linhas de baixo, né? O A3 vezes B4 por outro lado, não era para ter ficado A3 vezes B1 menos B4 e tipo B3 vezes A1 menos A4? Que é o A4 que estava do outro lado e que ele ficou com um sinal negativo, né? Como no, multiplicando no termo. Isso, isso. É porque eu fiz o seguinte, eu deixei esse fixo, entre aspas, aí eu trouxe esse aqui para esse lado. Aí, no caso, B1 que troca de sinal. Sendo Ah, que tá. essa expressão eu escrevi do lado esquerdo. Mas, assim, a gente sabe que Sim, dá no entendi. mesmo. Dá no mesmo. Eu só preservei isso só para que fique idêntico, né? Mas o que, no fim das contas, existe uma relação, né, dessas diferenças, né, com esses coeficientes aqui. Então, se obedecer essas relações aí a gente consegue uma matriz, né, que seja comutativa, né, ambas comutativas. Então, para vocês, né, visualizarem, né, o como é complicado você ter comutatividade de duas matrizes, né? Até as condições não são tão triviais assim, né, para que isso de fato ocorra. Bom, então, essa é a ideia da questão 6. Né? Eu ainda não entendi muito bem essas duas equações aí do meio. Você pode explicar de novo, por favor? Tipo, por que elas ficam igualadas? Aqui, essa daqui, ou essas Isso. daqui? Que é a mesma coisa, né? Sendo que eu não entendi essa formação aí, dessa forma mais primitiva, sabe? Sim. Na verdade, essas duas equações aqui, elas não são a mesma. Né? Elas apresentam as mesmas diferenças. Então, você pode criar uma relação com as diferenças, por exemplo, né? Tipo isso daqui, e, consequentemente, né, as diferenças vão ser idênticas a B2 sobre A2, né? Que é passando isso aqui para o outro lado. Né? Deixa eu... Aqui, com essa primeira, eu posso dizer que isso é B2 sobre A2. E se eu fizer com essa segunda, isso aqui é B3 sobre A3. Né? Quer dizer, aqui deu praticamente as mesmas coisas aqui. Né? Que é A3 vezes B2, né? Idêntico a A2 vezes B3. Então, na verdade, essas duas equações elas já têm essa informação aqui. Ou seja, a coisa pode, eu posso resumir mais ainda, né? Tudo se resume
essa condição aqui. Então, aqui ela foi gerada, né? Os produtos, acho que todo mundo acompanhou, eu só coloquei termos semelhantes em evidência e eu preservei as diferenças, né? Então, as diferenças, no caso aqui, o B4 menos B1, né? Colocando o A2 em evidência. Aqui, coloquei o B2 em evidência, apareceu o A4 menos A1. Da mesma forma, eu posso fazer aqui, né? Posso proceder aqui, ó, colocando o A3 em evidência, né? Fazendo um menos o outro, e o B3 aqui colocando em evidência, fazendo um menos o outro. Tá, então, dividindo as diferenças, né? Eu acho que a pergunta do Diego até deixou a resposta mais simples. Eu tenho praticamente essas duas condições, essa informação, repito, ela está aqui, ó, a gente acabou gerando ela aqui, e é isso, essa é a condição, né? Essas diferenças desses elementos tem que ser idêntico a essas divisões aqui. Então, se eu tenho duas matrizes onde seus elementos obedecem essas três frações aqui, então elas, né, vão ser comutativos. Não sei se foi claro, não sei se eu piorei a situação. Na verdade, eu queria saber porque, assim, como o senhor igualou A2 vezes B4 menos B1 a B2 vezes A4 menos A1 e A3, essas duas equações aí, sabe? Você quer saber como elas foram geradas? Não, eu entendi que o senhor passou para o lado, Ok. mas eu não entendi porque elas equivalem, sabe? Equivale porque eu deixei as diferenças em comum, né? Ou seja, nas duas equações tem os mesmos termos, né? Então, essa diferença tem na segunda equação agora, essa aqui, tudo bem, elas são idênticas, mas essa não necessariamente, quer dizer, acaba equivalendo, né? Porque, não, é verdade. Eu já estava querendo concluir que elas iam ser idênticas, né? Mas não necessariamente, né? Porque para ser igual, né, basta que o produto, né, não precisa ser idêntico. O A2 pode ser um múltiplo de A3 e o B2 tem que ser um múltiplo de B3 para ser igual, né? Por exemplo, se A3 e B3 forem ambos 2, né, só para ficar fácil, aqui pode ser ambos 4, né? Aí continua idêntico. Então aqui eu só fiz, né, passar, deixei esse aqui, né, passei essa diferença dividindo, né, e esse A2 eu passei para o outro lado, né, então ficou isso aqui. Esse quociente é equivalente a esse quociente, é igual, né, esse quociente aqui. E se eu faço da mesma maneira, né, se eu fixo esse como numerador e passo esse como denominador, né, aqui eu passo também dividindo, né, aí eu tenho a igualdade das três. Então, né, essas proporções que têm que ser obedecidas para ter a comutatividade. Bom, eu falei mais uma vez, eu não sei se eu estou falando outra coisa ou se eu respondi a pergunta do Diego. Eu acho que o Diego está perguntando outra coisa. Diga aí, Diego, se é. Não, ajudou. Então, sei lá, essa aqui é a condição, né, a mais simples, né, que a gente conseguiu. Agora é uma condição que está relacionada os elementos de B com os elementos de A. Sim, sim. Valeu, professor. Mas só o último detalhe aqui, perceba que todos os elementos da matriz B são numeradores, né? E aqui, todos os elementos da matriz A são denominadores, né? Quer dizer, se eu inverto as frações, também vale, né, as igualdades. Pois é isso. Bom,
Nessa aula, a gente acabou resolvendo as 6 primeiras. Aí eu pergunto, quer dizer, é uma sugestão. Eu acho que essa questão 7 a gente deveria deixar para o próximo encontro, né? Porque aí a gente faz, né, algumas dessas, né? Porque se eu for fazer essa agora, eu só vou fazer pelo menos uma. Acho que é só uma que eu vou resolver, no máximo duas. E aqui ele pede as duas regras, né? Tanto o escalonamento como a regra de Kramer. Então era interessante não pegar só uma, né? Pegar mais de uma. Aí, no caso, a terça-feira, a gente fecharia, né, com algumas dessas 7 e esse balanceamento da questão 8. O que vocês acham? Fica bom assim ou vocês querem que eu faça logo tudo? Ok. Pois então, é isso. Né? Muita informação nessa aula, né? Apesar de a gente não, né, ainda ter tempo de sobra, mas, né, para preservar a saúde mental de vocês, eu vou ficar por aqui. Tá? Então, na terça-feira, né? Quinta-feira não vai ter aula. Né? Terça-feira a gente continua. Aí na terça eu combino, não sei. Agora eu fiquei na dúvida. Né? Vocês acham que é melhor colocar uma enquete antes ou combinar na terça, o dia que a gente faz? Talvez seria bom falar no cigarro, botar uma notícia dizendo que terça-feira a gente vai discutir sobre a data da prova, porque eu lembro que teve um menino que pediu para que, se fosse possível, nas próximas provas, né, ter pelo menos um dia disponível para fazer no final de semana, porque ele trabalhava e tal. E também tem outras pessoas que têm essa dificuldade de fazer durante a semana. Então, o pessoal sabendo disso, eles podiam, sei lá, aparecer mais gente para discutir melhor, né? É, eu lembro da intervenção de um aluno, né, que ele justamente comentou isso, né, que era a minha intenção mesmo, né, abrir sexta-feira a partir de 6 horas, eu acho que, sei lá, 10 horas, qualquer hora abro aqui na sexta e fecho na segunda, por exemplo. Ou pode ser a segunda até meio-dia, né? Aí eu fico com esse tempo para correção. No dia 13 eu já trago os resultados de vocês. E aqui a gente iniciaria, né? Já começaria a terceira unidade, que ela é a parte matricial. Ela é bem curta, assim, entre aspas. Né? Essa também é curta, assim, é mais elementar mesmo, essas ideias da segunda. Mas eu acho que a 3, né? Inclusive, eu acho que pelo calendário, né? As aulas encerram em abril, né? O semestre. Praticamente no finalzinho de abril, né? Não sei, eu vou depois dar uma olhada lá no calendário, mas se eu não me engano, parece que a gente só vai ter essas semanas aqui para a terceira unidade. Essas, né, 4 semanas. Então aí, se o tempo ficar ruim, né? Assim, se eu vou avaliar esse ponto também. Se ficar muito arrochado, assim, dá, vai, né? Só não sei o que vai ser preciso para, né, não ficar uma coisa louca, né?
Porque a terceira unidade é matrizes, né? Não tem muita coisa. Vocês vão ver assim, as primeiras aulas vão acabar sendo um pouco corridas. Aí depois cônicas e quádricas, né? Que no fim das contas acaba sendo você olhar a estrutura da equação e dizer o que ela é. Pela estrutura você tem condições de dizer se é um paraboloide, se é um hiperboloide, né? Eu sei assim que aparenta ser bem complicado, mas não é, né? Eu vou só abrir aqui bem rápido, só para vocês observarem a terceira unidade. Aqui não tem as equações, né? Deixa eu colocar. O cara vendo tudo preto, né? Quando vem um texto branco, ele chega a dar uma dor na vista. Então, é a matrizes especiais, né? É o que eu disse, ó, essa resolução daquela questão lá que o Diego mostrou, provavelmente vai ser resolvida por aqui, né? Essas ferramentas iniciais, que é o determinante, né? Tem correlação aqui. Bom, enfim, não vou me adiantar muita coisa, mas é por aí. Então, tem soluções de equações, né? Sistema de equações sendo resolvidas da forma matricial. É uma das primeiras coisas que a gente vai ver. Aí depois o poder da movimentação das frações, das matrizes, desculpa. Expansão, reflexão, né? Cisalhamento, né? Na proximidade eu vou dizer, porque isso aí a gente vai rever as ideias de projeção sobre retas e sobre planos, né? Ou seja, a gente vai rever aquilo que a gente viu na primeira unidade, mas agora da forma matricial, ou seja, isso aí substitui, né, a conta. Se você montar essas matrizes aqui, acabou-se. E depois rotação. Aí vem as cônicas e quádricas, né? Aqui aí tem as equações, né? Elipsoide. Aqui não tem os desenhos porque até então eu não soube colocar aqui os desenhos no documento, mas eu vou exibir para todos vocês aí, ver qual é a cônica, resolver da forma matricial, quer dizer, e projetar. Então, assim, é curto. É bem curta essa terceira unidade. E depende tudo das outras, né? Então, assim, eu acho, né, que a gente não vai ter muita perda. Mas eu estou pensando em não deixar para a semana. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.